Olá, seja bem-vindo, você que nos acompanha aqui pela TV Universitária. Está no ar o programa Conversa com Reitor, que hoje vai falar sobre as eleições para reitor e vice-reitor da Universidade Federal de Uberlândia. Em agosto, alunos, professores e técnicos administrativos deverão ir às urnas. Quem vai dar mais informações sobre este assunto é o vice-reitor da UFO, Darizon Alves. Seja bem-vindo. Muito bom estar aqui com vocês. Bom ter o senhor aqui com a gente também. Bom, a primeira etapa da eleição são as inscrições, né? Já estão sendo feitas as inscrições. Não, na verdade, nós estamos num período preparatório, onde pré-candidatos têm manifestado o seu interesse, né, em colocar seus nomes à disposição, e as inscrições, de fato, ocorrem nos dias 29 e 30 de maio. Então, são as datas determinadas. No final desse mês, né, foi determinado pela uma decisão do Conselho Universitário, que emitiu uma resolução tratando da regulamentação dessa consulta à comunidade. E então nós estamos num período onde as pessoas, os grupos que se interessam aí pela condução, em contribuir para a condução dos destinos da universidade, estão exatamente se preparando, escrevendo os seus planos de trabalho, para que depois sejam apresentados à comunidade e por ela avaliados. Existem algumas exigências, né, para ser candidato. Quais são elas, professor? Bom, o candidato a reitor, de acordo com a resolução emanada pelo Conselho Universitário, ele é da carreira docente e deve ser um professor titular ou assistente, ou professor que tem o título de doutor. Essas são as exigências para a candidatura. Então, quem quiser se candidatar tem que ficar atento às datas, né? É preciso ficar atento às datas, porque segundo a resolução do Conselho Universitário, aquelas datas não poderão ser alteradas. E depois de feitas as inscrições, né? Qual a próxima etapa? Bom, aí passa por um período muito rico na universidade, que é o tempo da universidade se repensar, né? Então, há uma discussão em torno das candidaturas, né? Ocorrem os debates e toda a comunidade passa a se interessar por aquilo que está sendo proposto pelos diferentes candidatos, né? Então é um momento muito rico na universidade, porque toda a comunidade se envolve nessa discussão e sempre se pretende o bem da universidade, né? Cada chapa com seu foco específico, mas felizmente o que nós vimos até hoje na nossa universidade é que toda e qualquer administração que teve sempre pensou no bem, no crescimento da universidade, na sua implantação definitiva para a qualidade, tanto que a universidade é o que temos hoje. E cresceu, né? Tem crescido desde que foi implantada, nunca deixou de crescer, né, tanto em qualidade como em área, em quantidade de cursos. Por exemplo, somente nos últimos anos, com o advento do Reúne, foram implantados 39 cursos de graduação novos, que é extraordinário para a comunidade, porque são oportunidades que se apresentam para os jovens, né, para todo aquele que queira cursar a universidade. Cursos de pós-graduação hoje, a universidade já conta com praticamente 50 cursos de pós-graduação, entre mestrados e doutorados, que também significa um avanço muito grande na produção de conhecimento, em pesquisas, né, de forma que a universidade, de fato, está sendo, ao longo de sua vida, bem conduzida. É importante a gente lembrar também, né, que os campos, fora os campos de Patos de Minas, Monte Carmelo, todos vão participar da eleição, claro, né? Todos participarão da eleição. Na última consulta à comunidade, que foi realizada em 2008, nós tínhamos como campus fora de sede somente o campus do Pontal, o campus Pontal, em Ituiutaba. E houve a consulta normalmente, sem nenhuma diferença daquilo que acontece aqui em Uberlândia, e felizmente com a participação muito ativa de todos aqueles que pertencem à nossa comunidade lá em Ituiutaba. As eleições acontecem aqui na universidade? Acontece nos campos, né, num processo tradicional de cédulas com urnas. Em cada campus tem a sua aqui
em Uberlândia são diversas urnas, né? Elas são localizadas em diferentes pontos dos campos, em todos os campos, e também nos campos avançados nós teremos urnas em número compatível com o número de pessoas disponíveis para participar. E quem pode votar, professor? A comunidade acadêmica, que é formada pelos estudantes dos cursos de graduação presenciais, os estudantes de pós-graduação estricto sensu e os médicos residentes. Essa é a comunidade que vai participar, além dos docentes e dos servidores técnico-administrativos. Entre os docentes, todos os docentes, inclusive docentes temporários e professores substitutos. Ok, obrigada, professor. Nós vamos agora para um rápido intervalo e voltamos em instantes. Eu devia ter trocado os andaimes, mas a obra não podia parar. Eu devia ter verificado melhor os tubos. Estava chovendo muito. A gente devia ter trocado os cabos do elevador, mas estava em falta. Acidentes não acontecem por acaso. Trabalho seguro é responsabilidade de todos. Programa Nacional de Prevenção de Acidentes de Trabalho. Justiça do Trabalho. Proteger. Proteger quem a gente ama há tanto tempo. Proteger quem espera uma nova vida. Proteger quem chegou outro dia para te conquistar. Proteger é cuidar. Quem tem 60 anos ou mais, gestantes e crianças de 6 meses a menores de 2 anos, devem se vacinar contra a gripe. De 5 a 25 de maio, procure um posto de vacinação. Ministério da Saúde, Governo Federal. João e Luciana vão se mudar para uma casa própria. Carlinhos vai entrar na escolinha de futebol. Luísa sonha em ser médica. João e Luciana não vão morar na casa nova. Carlinhos não vai mais jogar. E Luísa não vai ser médica. Acidentes destroem sonhos, interrompem vidas. Dirija com responsabilidade. Ministério dos Transportes, Governo Federal. Estamos de volta com o programa Conversa com o Reitor, hoje falando sobre as eleições na Universidade Federal de Uberlândia. Professor, o primeiro turno está marcado para os dias 28 e 29 de agosto. Isso. Já é definitiva essa data? Sim, também definido pela resolução do Conselho Universitário. Sempre se prevê a possibilidade de um segundo turno, porque não se sabe nesse momento quantas serão as chapas. E o primeiro turno, a consulta se encerra no primeiro turno se alguma das chapas concorrentes obtiver 50% mais um, 50% dos votos mais um. Caso isso não aconteça, e se tivermos diversas chapas, né, onde a opinião e o resultado seja dividido, as duas chapas que obtiverem o maior número de votos vão para um segundo turno, que acontece em torno de 2 semanas depois, na resolução 12 e 13 de setembro. Essas datas elas são fixadas porque não é possível adiar mais o processo, uma vez que até o dia 4 de outubro é preciso que a lista esteja disponível em Brasília, na Presidência da República, que é enviada através do Ministério da Educação. Determina a lei que 60 dias antes do término do mandato do atual reitor, né, a lista esteja disponível na mesa da Presidência da República. Como o mandato do atual reitor termina no dia 4 de dezembro, então 4 de outubro essa lista precisa estar disponível. E também sempre depois que acontece a consulta, ocorre uma reunião extraordinária do Conselho Universitário que formaliza o resultado dessa consulta, montando uma lista com 3 nomes. Na verdade, o que a presidente vai analisar são os 3 nomes enviados. É uma lista com 3 nomes para reitor e uma lista com 3 nomes para vice-reitor, que ficará à disposição da presidente. Nos últimos 5 pleitos na Universidade Federal de Uberlândia,
tanto o Ministério da Educação como o Presidente da República sempre observou e acatou a decisão da comunidade. Certo. Entendeu? E mudou alguma coisa da última eleição para cá? Ou continua o mesmo processo? Não, somente as datas. Nada mudou na resolução. Tudo o que aconteceu na última consulta à comunidade vai acontecer da mesma forma, nesse momento. Né? Então, nós achamos importante que não haja mudanças, porque a comunidade já se acomodou com esse processo, com essa maneira de fazer a consulta. Então, eu creio que é muito importante que as regras sejam mantidas, a não ser que alguma coisa que se observou ao longo de uma consulta tenha havido alguma discrepância, e o Conselho Universitário, então, quando dá a oportunidade de montar a resolução conforme aconteceu na última reunião, então se posiciona e corrige os rumos. Mas essa maneira, essa resolução que regulamenta a consulta, ela vem sendo repetida há 5 eleições. Então é um processo que já está, podemos dizer, bastante consolidado dentro da nossa universidade e que foi aceito pela comunidade e tem dado certo. Então não há nenhum motivo para que haja qualquer tipo de mudança. É importante a gente lembrar também, né, que é um momento de reflexão, das pessoas pensarem, né, para votar de forma consciente, assim como as eleições normais. A universidade se repensa, é um período muito rico dentro da universidade e a comunidade coloca diferentes ideias, né, e o debate floresce, e ele é sempre muito rico, porque desse debate surgem novos caminhos, novas ideias para a universidade. A universidade tem grandes desafios para cumprir nos próximos anos, tanto de curto como médio prazo. Então a nossa universidade tem que se consolidar definitivamente como universidade de pesquisa. A nossa universidade está aqui em Uberlândia fazendo uma transferência física para o campus do Glória, o campus Glória, não é? Então isso tudo está sendo pensado. Ao longo desses anos nós trabalhamos intensamente na construção do plano diretor, que foi aprovado pelo Conselho Universitário. Agora é hora de executar esse plano. Demanda muitos recursos, muitos investimentos, muitos projetos, e de forma que há um tempo muito rico para a universidade, né? E a universidade está se renovando, porque com a aquisição dos novos cursos, nós dobramos o número de professores. E aquela metade que existia antes está próximo de se aposentar. Então, dentro de 5 ou 10 anos, a universidade será completamente nova no que diz respeito ao seu potencial humano para desenvolver conhecimentos e pesquisas. Ok, professor, muito obrigado pela sua participação aqui com a gente. Nosso programa fica por aqui e nós voltamos na semana que vem. Até lá!